Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos definir e dar exemplos do que são cônicas. Bom, fixado o sistema ortogonal de coordenadas, chama-se cônica ao lugar geométrico dos pontos do plano que satisfazem uma equação do segundo grau, que é uma equação da forma ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero. Então, nós temos aqui um termo quadrático em x, um termo quadrático misto em x e y, um termo quadrático em y, um termo linear em x, um termo linear em y e um termo constante. Para que essa seja a equação de uma cônica, essa precisa ser uma equação do segundo grau. Então, pelo menos um dos coeficientes dos termos quadráticos, ou a, ou b, ou c, tem que ser diferente de zero para que, de fato, a gente tenha uma equação do segundo grau. Se nós fizermos uma translação de eixos, nós conseguimos eliminar os termos lineares dessa equação. E se nós fizermos uma rotação de eixos, nós conseguimos eliminar o termo quadrático misto dessa equação. Então, fazer uma translação de eixos ou uma rotação de eixos deixa essa equação mais simples e torna mais fácil a identificação da cônica correspondente. Vamos ver aqui nos exemplos algumas possibilidades que nós podemos ter. Nesse primeiro exemplo, vamos considerar a equação x² mais y² mais 1 igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação quadrática, né? É a equação de uma cônica. Nós podemos reescrever essa equação como x² mais y² igual a menos 1. Não existe nenhum valor de x e nenhum valor de y que satisfaçam essa equação. Então, essa equação ela não tem solução. Portanto, ela representa o conjunto vazio. Porque para qualquer valor que nós tomemos para x e para y, x² e y² vão ser maiores ou iguais a zero. Então, x² somado com y² vai ser sempre maior ou igual a zero, portanto, não tem como nós termos x² mais y² igual a menos 1. Então, essa equação ela não tem solução, ela corresponde ao conjunto vazio. No segundo exemplo, nós temos a equação x menos 1² mais y² igual a zero. Se nós desenvolvermos toda essa equação, nós teremos x² menos 2x mais 1, somado com y² igual a zero, que nos dá uma equação x² mais y² menos 2x mais 1 igual a zero. Aqui também temos uma equação do segundo grau, então também é a equação de uma cônica. Se nós trabalharmos aqui com essa forma mais reduzida da equação dada, veja que nós temos a soma de dois quadrados sendo igual a zero. Para que isso aconteça, nós temos que obrigatoriamente ter x menos 1 igual a zero e y igual a zero. Assim, a soma desses quadrados vai resultar em zero. Então, x menos 1 igual a zero nos dá x igual a 1. E também teremos y igual a zero. Portanto, os pontos que satisfazem essa equação são os pontos onde x igual a 1 e y igual a zero. Ou seja, temos aqui nessa equação apenas uma solução, correspondente ao par ordenado 1, 0, que é representado pelo ponto 1, 0 ali no sistema cartesiano. Então, essa equação corresponde a um ponto. No terceiro exemplo, vamos tomar aqui a equação x mais y² igual a zero. Se nós desenvolvermos essa equação, teremos x² mais 2xy mais y² igual a zero. Portanto, temos aqui uma equação do segundo grau em x e y, e temos, então, a equação de uma cônica. Se nós trabalharmos com essa forma mais reduzida aqui, que foi dada para a equação, nós temos x mais y² igual a zero, e, então, obrigatoriamente, nós temos que ter x mais y igual a zero, o que nos dá y igual a menos x. Portanto, os pontos que satisfazem essa equação são os pontos que atendem à condição y igual a menos x. Portanto, são os pontos da reta y igual a menos x, que é a reta bissetriz dos quadrantes pares. Então, essa equação corresponde a uma reta. Agora, vamos considerar a equação x mais y, que multiplica x mais y mais 1 igual a zero. Se nós desenvolvermos essa equação, nós teremos x vezes x, que é x², mais xy, mais x vezes 1, que é x, mais y vezes x, que é xy, mais y vezes y, que é y², mais y vezes 1, que é y, igual a zero. Ou então,
x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado mais x mais y igual a zero. Portanto, temos aqui uma equação do segundo grau em x e y, então temos a equação de uma cônica. Se nós trabalharmos aqui com essa forma mais reduzida da equação, nós temos aqui o produto desses dois fatores sendo igual a zero. Então, nós podemos ter x mais y igual a zero, que nos dá y igual a menos x, ou x mais y mais 1 igual a zero, que nos dá y igual a menos x menos 1. Então, os pontos que satisfazem aquela equação são os pontos que satisfazem a condição y igual a menos x ou a condição y igual a menos x menos 1. E essas duas equações são equações de retas no plano. Então, os pontos que satisfazem a equação da cônica dada são os pontos que estão na reta y igual a menos x ou na reta y igual a menos x menos 1. Portanto, essa equação corresponde à reunião de duas retas paralelas. Agora, seja a equação x menos y que multiplica x mais y igual a zero. Desenvolvendo essa equação, nós teremos x ao quadrado mais x vezes y menos x vezes y menos y ao quadrado igual a zero, ou simplesmente x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a zero. É uma equação do segundo grau em x e y, então nós temos aqui a equação de uma cônica. Trabalhando com essa forma mais reduzida da equação, que é a que foi dada no enunciado, nós temos aqui o produto de dois fatores sendo igual a zero. Então, nós poderemos ter x menos y igual a zero, que nos dá y igual a x, ou x mais y igual a zero, que nos dá y igual a menos x. Então, os pontos que satisfazem a equação dada são os pontos que satisfazem a condição y igual a x ou y igual a menos x. Portanto, são os pontos que pertencem à reta y igual a x ou à reta y igual a menos x. Então, aqui no exemplo 5, a equação dada corresponde à reunião de duas retas concorrentes. Vamos tomar agora a equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Desenvolvendo essa equação, nós temos x ao quadrado menos 2x mais 1, mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 4, ou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 1 igual a 0, que é uma equação do segundo grau, portanto, é a equação de uma cônica. E se nós olharmos aqui para a forma mais reduzida dessa equação, essa equação é do tipo x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, que é a equação de uma circunferência com centro em x0, y0 e raio r. Então, aqui nessa equação, nós temos x0 igual a 1, y0 igual a 2, portanto, o centro da circunferência vai ser o ponto C com coordenadas 1 e 2. E ainda temos aqui r ao quadrado igual a 4, portanto, r é igual a 2 e a circunferência tem raio 2. Então, essa equação corresponde a uma circunferência. Se nós tivermos a equação x menos y ao quadrado igual a 0, vejam que nós também temos uma equação quadrática, então é a equação de uma cônica, e podemos reescrever essa equação na forma y ao quadrado igual a x, que nós sabemos que se encaixa no formato y ao quadrado igual a 4px. Portanto, aqui nós temos a equação de uma parábola com vértice na origem e concavidade para a direita. Aqui está a representação geométrica dessa parábola. Da equação dada, nós podemos ver que 4p é igual a 1, então o p é igual a 1/4. Portanto, o foco dessa parábola vai estar 1/4 à direita do vértice. Então, o foco F vai estar aqui no ponto com coordenadas 1/4 para x e 0 para y. E a diretriz dessa parábola vai ser uma reta vertical, que vai estar a uma distância de 1/4 à esquerda do vértice. Portanto, é uma reta vertical que intercepta o eixo x em menos 1/4, e então que tem a equação x igual a menos 1/4. Se nós tivéssemos a equação x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 1 igual a 0, temos uma equação quadrática, então é a equação de uma cônica. Nós podemos escrever essa equação na forma x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 1, ou ainda x ao quadrado mais y ao quadrado sobre meio igual a 1.
que é uma equação do tipo x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, que é a equação de uma elipse de centro na origem e eixo maior na horizontal. Então, essa equação corresponde a uma elipse. Ali da equação, nós temos que o a² é igual a 1, então a é igual a 1. Portanto, cada vértice do eixo maior da elipse aqui na horizontal, portanto, sobre o eixo x, vai estar a uma distância de uma unidade do centro, que é a origem. Então, o ponto A1 tem coordenadas menos 1 e 0, e o ponto A2 tem coordenadas 1 e 0. E da equação, nós temos b² igual a meio, portanto, b é igual a raiz de meio, que é igual a 1 sobre raiz de 2, que racionalizando fica raiz de 2 sobre 2. Então, cada vértice do eixo menor dessa elipse, que vai estar sobre o eixo y, vai estar a uma distância de raiz de 2 sobre 2 aqui do centro, que é a origem. Portanto, o ponto B1 tem coordenadas 0 e menos raiz de 2 sobre 2, e o ponto P2 tem coordenadas 0, raiz de 2 sobre 2. E, por fim, vamos considerar o exemplo onde nós temos a equação x² menos y² menos 1 igual a 0. Nós podemos reescrever essa equação como x² menos y² igual a 1, que é uma equação do tipo x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1, que é a equação de uma hipérbole de centro na origem e eixo transverso na horizontal. Então, essa equação desse exemplo corresponde a uma hipérbole. Da equação ali da hipérbole, nós temos a² igual a 1. Então, cada vértice da hipérbole, que são os vértices do eixo transverso dessa hipérbole, que está aqui na horizontal, sobre o eixo x, vão estar a uma distância de 1 do centro da hipérbole que está na origem. Então, o vértice A1 vai ter coordenadas menos 1 e 0, o vértice A2 tem coordenadas 1 e 0. Da equação, temos ainda que b² é igual a 1, então b é igual a 1. Então, cada extremidade B1 e B2 do eixo conjugado dessa hipérbole, que vai estar na vertical, sobre o eixo y, vai estar a uma distância de 1 unidade do centro da hipérbole que está na origem. Então, o ponto B1 tem coordenadas 0 e menos 1, e o ponto B2 tem coordenadas 0 e 1. Temos aqui ainda o retângulo fundamental dessa hipérbole, que na verdade é um quadrado. As retas que contêm as diagonais desse retângulo são as assíntotas dessa hipérbole. E em vermelho nós temos ali a representação geométrica da hipérbole. Então, nesse vídeo nós vimos que uma cônica é o conjunto descrito por uma equação do segundo grau. A interpretação desse conjunto pode ser desde o conjunto vazio, um ponto, uma reta, duas retas paralelas, duas retas concorrentes, uma circunferência, uma parábola, uma elipse ou uma hipérbole.